Bom, gente, começando então, eu quero aqui primeiro agradecer aos companheiros da mesa, meu amigo Edson, que quase disse que a gente é velho, né? Mas felizmente ele não chegou a esse ponto. Ah, tá certo. Realmente é muito bom para mim estar aqui no 8º Congresso do Sindiprev Bahia, além do Edson, Coutinho, Bené, Meire, e um abraço especial ao meu amigo Sintra, que foi quem fez o contato. E eu queria parabenizar a direção e a base do sindicato pela realização do Congresso, pouco que eu pude acompanhar de manhã, com o Gabriel fazendo uma excelente exposição de conjuntura, e poder estar aqui junto de novo, porque depois de mais de 20 anos no movimento sindical, eu me afastei a convite do governo Lula para ajudar a montar o processo de negociação do governo federal, onde a gente conseguiu avançar bastante, não chegamos onde queríamos, mas fomos felizes em vários projetos, inclusive a base dessa categoria, a gente conseguiu boas negociações na época, mas tinha muito ainda por fazer, e a luta hoje deixa bem claro isso. Eu acho que se a gente tiver lideranças como tem hoje na direção do Sindiprev Bahia, a gente vai conseguir avançar mais um pouco. Nesse período que eu tive no governo, a gente pôde trabalhar bastante coisa, conhecer mais a estrutura da administração pública, tanto no Executivo quanto no Congresso, porque eu atuava, inclusive, dentro do Congresso Nacional, cuidando das questões de servidores. Tive a oportunidade também, ainda a pedido do gabinete do então presidente Lula, de assumir a direção administrativa da FUNAI, e depois a superintendência do Ministério da Fazenda na parte administrativa. Isso me deu muita informação, me deu alguma experiência para a gente poder tratar de um assunto desse. Hoje eu estou aposentado, porque quando houve o golpe eu não tinha a menor condição de continuar trabalhando, porque eu trabalhava justamente na superestrutura e ficar ao lado dos golpistas não dava. Eu me aposentei e peguei a experiência que eu adquiri. Naquele tempo que o Edson fala aí do movimento sindical, mais os 13 anos de governo, e hoje eu estou ajudando o movimento sindical, assessorando as entidades, assessorando a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público contra essa reforma administrativa, que primeiro não é uma reforma, porque, como dizia Eduardo Moreira, ninguém faz reforma entrando na sua casa, esburacando tudo, quebrando tudo, saindo e dizendo que a reforma está feita. O nome disso é destruição, e é isso que a gente está vendo. E eu acho que para falar da reforma administrativa, a gente primeiro tem que deixar claro o seguinte: por que essa reforma foi apresentada agora? E outra, qual o objetivo da reforma? O que se pretende com ela? Respondendo à primeira questão, por que agora? Porque agora foi o momento em que os conservadores, onde juntamos neoliberais, que estavam no governo Fernando Henrique, com os patrimonialistas, aqueles coronéis à moda do século XIX, início do século XX, que também estavam no governo Fernando Henrique, governo Sarney, Itamar, Collor e tudo mais, eles assumiram o poder em 2016 para retomar o processo de desmonte do Estado que foi interrompido com a eleição do presidente Lula em 2002 e a sua posse em 2003. Tanto é que em setembro de 2020, quando a PEC 32 foi entregue ao Congresso, a cerimônia de entrega da PEC foi na parte da tarde, na parte da manhã teve uma audiência que se transformou numa coletiva dada pelo Ministério da Economia, onde o secretário responsável pela PEC disse que esse projeto dava continuidade à reforma administrativa de Fernando Henrique, a que hoje nós chamamos de emenda 19. Por que dá continuidade? Porque pega o que foi feito naquela reforma, propõe fazer o que não conseguiu se fazer, coisas que nós derrotamos naquela reforma, retornam à pauta agora e aprofundar, principalmente na parte que eles não conseguiram fazer, que é o desmonte da estrutura do Estado. E aí eu costumo dizer o seguinte: quando a gente vai discutir a reforma administrativa, eu tenho uma analogia que eu costumo usar, que é o seguinte: os mineradores, isso acontece hoje, os mineradores querem metais preciosos que estão em terras indígenas, está no subsolo.
que eles precisam fazer para chegar lá? Tirar o índio, tirar a floresta para poder cavar e tirar o minério que está lá dentro para ganhar dinheiro. Pois muito bem, a reforma administrativa tem uma imagem parecida, que é o seguinte: eles querem o dinheiro que eles podem ganhar vendendo serviços que hoje o Estado presta à sociedade. Ou seja, a privatização do serviço público, literalmente, não é força de expressão, não é discurso de militante nem nada. É para ganhar dinheiro, é privatizar, é pegar o que é público e entregar para a empresa privada, direta ou indiretamente. Só que para isso eles precisam tirar duas coisas do caminho. Igual eles têm que tirar índio e floresta para chegar nos minérios, na reforma administrativa, para chegar no dinheiro público, eles precisam tirar os servidores e os órgãos públicos do caminho. Isso é a reforma. E o ponto principal da reforma, ao contrário do que muita gente pensa, está no seu artigo 37A. O que eu quero dizer com isso? Esse é o eixo central, é a espinha dorsal da reforma. Ali está dito o seguinte: aquilo que foi feito no governo Fernando Henrique, que foi a criação e a abertura de acesso às organizações sociais, às OCIPs e outras instituições filantrópicas sem fins lucrativos, como é o caso das Santa Casas na área da saúde e de outros, vai se aprofundar, porque eles vão ter mais acesso, vão poder chegar mais longe do que já vão hoje, e ainda por cima entra um novo personagem nessa história, que é a empresa privada que visa lucro no mercado. Nós não estamos falando mais agora só de terceirização, de organização social assumindo papéis dentro do serviço público. Se essa PEC for aprovada, nós estamos falando de empresa privada vendendo serviços que hoje são públicos para a sociedade. E aí é fácil a gente dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje nós temos em vários municípios, em alguns estados também. Faltou o som aí. Feitos por organizações sociais. Nós temos dados pela prefeitura, Serviço de Atendimento Básico de Saúde, SAMU e outros serviços de atendimento de baixa complexidade, que são responsabilidade dos municípios, na mão de organizações sociais. Boa parte do Serviço Estadual de Saúde também está na mão de organizações sociais. Educação, creche e ensino infantil. As prefeituras estão passando para organizações sociais. Só que o próximo passo vai ser o quê? Ensino fundamental desaparece do serviço público. Aquela escola pública que a gente conhece, some. Ensino médio, também desaparece. A escola pública de ensino médio estadual, acabou. Não vai ter mais escola pública municipal, escola pública estadual. 100% privatizar. Uma parte, principalmente a do município, entregue às organizações sociais, e a outra parte, boa parte dela pertencente ao Estado, entregue à iniciativa privada através de escolas particulares que vão assumir o lugar das escolas públicas. E aí quem quiser botar filho na escola vai ter que pagar mensalidade, porque não vai ter mais escola pública. Na área da saúde, tudo, absolutamente tudo que existe de saúde pública é privatizado se essa PEC for aprovada do jeito que ela está. Já não chega a organização social a assumir o atendimento básico, nós vamos ter a iniciativa privada assumindo serviços de média e alta complexidade. Por exemplo, os hospitais universitários que atendem a população de forma gratuita serão privatizados. Os hospitais federais que ainda existem em alguns lugares do Brasil, ou por convênio com estados e tudo mais, serão privatizados também. A Previdência Social, INSS, desaparece, vai virar uma empresa privada ligada ao sistema financeiro, ou vai ser dividido entre os bancos e seguradoras do sistema financeiro privado, e só vai ter aposentadoria quem puder pagar. E quem não pode pagar? Bom, quem não pode pagar, no caso da Previdência, não vai ter nada, vai virar alvo da assistência social, quem sabe, talvez, com
alguma sorte, vai ter direito a BPC, o benefício de prestação continuada. Na área da saúde, vai ter direito a atendimento ambulatorial, a famosa consulta com tapinha nas costas e uma receita com remédio para comprar. Lembrando, não vai existir mais farmácia pública de atendimento a medicamentos de alto custo ou a famílias carentes. Ou seja, é 100% do serviço público privatizado. Instituições, pegar o exemplo agora da pandemia, o Instituto Butantan em São Paulo, que é público, será privatizado. A Fundação Oswaldo Cruz tem sede no Rio de Janeiro, mas tem vários estados, inclusive aí na Bahia também, será privatizada. Serão as duas instituições entregues aos laboratórios internacionais, aos grandes conglomerados internacionais que querem e vão continuar ganhando dinheiro, vendendo serviços. E aí tem um detalhe. Pega um serviço, entrega para a iniciativa privada. O que eu faço com um servidor que trabalha nesse órgão, que exerce aquela atividade? Ele não vai ter mais onde trabalhar. Por isso, é preciso tirar a estabilidade do servidor para poder mandar ele embora. Por isso, é necessário começar a cortar direitos para ele ficar mais barato para o prefeito, para o Estado ou para a União, onde ainda sobrar um pedacinho de serviço público. Mas lembrando, nada de atendimento à população de graça. Quando tiver, vai ser aquela famosa entidade filantrópica que, em tese, não tem fins lucrativos, mas não tem servidor público com direito a mais nada. Esses, para essas pessoas que defendem a reforma, são espécie de extinção. Tudo, absolutamente tudo que tem na PEC para servidor é para prepará-lo para ir embora e não voltar mais. E aí algumas pessoas falam assim, mas isso é para o novo servidor. Outros falam assim, isso é só para o servidor federal. Nem uma coisa, nem outra. É para servidor atual, para o aposentado atual, para aquele que está prestes a se aposentar, fora o novo que vai entrar sem ter estabilidade, sem ter nenhum direito trabalhista, porque ele também não vai ser CLT, ele vai ser por um regime jurídico novo. É para todo mundo. E para quem é servidor hoje, tanto ativo quanto aposentado, tem um problema sério. Por exemplo, o regime jurídico único dos atuais servidores federais vai desaparecer depois da PEC. É dito, mas vamos manter. O próprio presidente mentiu descaradamente, não será atingido. Pois muito bem, ao tirar o RJU, você está tirando a lei que cuida de direitos, deveres, vantagens dos servidores. Será feita uma nova, com muito menos direito. Não por acaso, tem 10 itens na PEC que são direitos dos servidores, são benefícios e vantagens que vão desaparecer. Silêncio aí, por pessoal. exemplo, Silêncio. Não vai ter mais tempo de serviço contando para nada, nem para receber, nem para evoluir na carreira. Uma coisa que acontece, 100% dos atuais cargos vão se colocar extintos. De que forma que eles serão extintos? É simples. Vai criar o cargo novo, aquele chamado cargo por prazo indeterminado. Se entrar alguém em algum lugar que ainda reste de serviço público, vai ser nesse cargo novo. Não entra mais ninguém no cargo atual. Por exemplo, no meu caso, eu sou servidor do INSS, não vai entrar mais ninguém nos cargos que existem hoje na carreira do INSS, nem analista, nem técnico. O que é que vai acontecer? Os que ainda estão lá, e já são poucos, tem menos de 1/3 do que deveria ter, vão continuar se aposentando, porque a gente tem a péssima mania de fazer aniversário, a gente vai continuar se aposentando e vai aumentando o lado do aposentado e vai diminuindo o lado do ativo. Na hora que o último ativo se aposentar, é norma, está extinto o cargo. Não existe mais o cargo se não tiver um servidor ativo nele. Extinto o cargo, o que acontece? Bom, primeiro, eu me aposentei, como disse o Edson, eu estou aqui há um tempinho já, eu me aposentei pela regra que me deu direito à paridade e à integralidade. Aí eu faço a pergunta, eu vou ter paridade com quem, se não tem ninguém na ativa? Desaparece a paridade. Integralidade, a mesma coisa, a tabela salarial que existe não vai existir mais. E aí, como todo mundo sabe que aposentado e pensionista não faz greve, esquece congelamento salarial para os futuros aposentados e pensionistas.
Lembrando, a reforma da Previdência aprovada 2 anos atrás disse que quando o sistema for deficitário, está autorizado a aumentar o desconto dos aposentados e pensionistas do regime próprio. Significa que a minha e a de todos os que já estão aposentados e a aposentadoria daqueles que vão se aposentar vai diminuir de valor, sim, porque vai aumentar o desconto previdenciário. O que acontece? Nós vamos ter congelamento quando não tiver nenhuma variação e quando tiver problema de déficit no regime próprio, redução do valor da aposentadoria por ano. Lembrando, a partir de agora, 100% dos servidores federais que não são vinculados direto ao Ministério, por exemplo, nós do INSS somos vinculados a uma autarquia, não somos vinculados ao Ministério. O pessoal das universidades não é funcionário do MEC, é funcionário das universidades e vai por aí. Todo mundo, praticamente 1 milhão de pessoas, está saindo dos seus órgãos, está tendo a sua aposentadoria, a sua pensão administradas pelo INSS como se fôssemos do regime geral, mas a caminho de virar de verdade do regime geral. É o fim do regime próprio de servidor. E alguém ainda acha que não vai ser atingido nessa reforma. Outra coisa, a estabilidade do atual servidor, ela é relativizada. De que jeito? Muita gente fala assim, o PAD continua a mesma coisa e mesmo assim o PAD é para um ou para outro. Tudo bem, isso é verdade. Agora, quem vai decidir se abre um PAD? Quem vai decidir o resultado do PAD? Quem vai aplicar isso? As novas chefias que serão 100% indicadas politicamente. Não vai ter mais cargo de chefia reservado para servidor. Para quem não sabe, hoje tem um decreto que diz que 50% dos DAS tem que ser de servidor de carreira. Isso não vai existir mais, porque a Constituição vai dizer que é 100% indicado. Agora você imagina, o governo que está aí, e sai e entra um do mesmo jeito, bota só apadrinhado para chefiar. Desde daquele órgão simples lá no atendimento à população até a cúpula no Ministério. Todo mundo... Imagina a facilidade para abrir um PAD contra um servidor que não se submeter àquilo ali. A possibilidade de demissão aumenta, vai lá para cima. Estou falando de servidor estável. Outra, o artigo 41 da Constituição, colocado pela reforma do Fernando Henrique, que é outra coisa que eles vão dar andamento, que não foi adiante nesses 20 e poucos anos, ela permite demissão de servidor estável por insuficiência de desempenho, mas diz que tem que ter uma lei complementar regulamentando tudo isso. Eles vão tirar isso, vão dizer que é uma lei ordinária, que aprova numa canetada fácil no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, que por avaliação de desempenho insuficiente. Inclusive, tem uma emenda à PEC apresentada por um deputado do PSL de São Paulo, propondo que 2 avaliações negativas consecutivas ou 3 intercaladas, automaticamente o servidor estável estará demitido. Pode não sair exatamente assim, mas vai permitir que isso aconteça. Vai depender da vontade do prefeito, do governador ou do presidente da República assim que essa PEC for aprovada. Porque tem uma coisa que muita gente não sabe. Diferente da reforma da Previdência, essa pega no mesmo momento servidor estadual, federal e municipal, mais o do Distrito Federal. E pega servidor do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então vai o servidor da Assembleia Legislativa, da Justiça do Estado, da Justiça Federal, servidor do Congresso, servidor de tudo que é lugar. Uma outra coisa que acontece, nós vamos poder ser demitidos por decisão judicial, ainda que ela não vá até o fim. O que eu quero dizer com isso? Hoje está escrito na Constituição que para demitir um servidor público por decisão judicial, ela tem que ser transitada em julgado. Ou seja, o processo tem que ir até o fim. Não vai precisar mais ir até o fim. Basta chegar na segunda instância, o colegiado decide, o servidor já está no olho da rua. Como é que está garantindo o direito dos atuais servidores? Outra coisa, eu falei, vários órgãos serão entregues à iniciativa privada. Eles não vão poder demitir os atuais servidores estáveis de uma vez só. Pois muito bem, tem um projeto já pronto para ser entregue ao Congresso, que pega os atuais 270 grupos de cargos, carreiras ou planos
transforma num grupo de 20 ou 30, e aí está liberada a mobilidade. O que eu quero dizer com isso? Entrega a Universidade Federal da Bahia para uma empresa privada. O que eu faço com os servidores que ainda estão lá, que eu não posso demitir porque não teve avaliação de desempenho suficiente, não houve isso, não houve aquilo? Ele faz o quê? Trabalha com gestão de pessoas, então bota ele em qualquer outro órgão federal. Trabalha com logística, bota ele em qualquer outro órgão federal. Trabalha com laboratório de pesquisa, tira da Federal da Bahia, põe em outro lugar que tenha laboratório. E vai movimentando os servidores, aglutinando nos órgãos que ainda precisam de mão de obra. E, obviamente, no meio do caminho, vai dispensando, vai demitindo, vai reduzindo cada vez mais o quadro. Outra coisa, remuneração e desenvolvimento. O que vai acontecer? Para os novos já vai vir uma tabela nova, mas para os atuais vai surgir uma nova tabela em que a distância do piso para o teto é maior do que a atual e só vai evoluir na tabela por avaliação de desempenho. Essa é uma das coisas que acontece quando o tempo de serviço sai. Como assim só por avaliação de desempenho? O que vai dizer é o seguinte, a regra. Você faz 1 ano ou 1 ano e meio naquele padrão, você ganha o direito de passar para o padrão de cima se tiver uma boa avaliação de desempenho. Se não tiver, você fica estacionado. Significa que vai ter gente que vai chegar na hora de aposentar aos 75 anos na compulsória e não chegou no topo da tabela do seu cargo. Ou vai demorar muito para chegar e vai chegar lá pelos 65, 70 anos. Mas muitos não vão chegar nunca porque vão estar estacionados. A remuneração vai voltar àquela discussão da curva forçada do governo Fernando Henrique, em que uma parte que é gratificação variável só vai ser paga cheia se a avaliação de desempenho for alta. Se não for, você pode ter o salário reduzido. Volta aquela discussão também da redução da jornada com a redução de salário. E tanto no caso de avaliação de desempenho com redução de jornada e salário junto, vou empurrar o salário do servidor para baixo, certo? Vamos voltar para a reforma da Previdência de 2 anos atrás. A aposentadoria de servidor agora é pela média do que ele recebeu. Vamos lá, um servidor ganha 10 mil, para ficar fácil de fazer conta. Num determinado período ele cai para 7, ele vai gastar 10, 10, 10, aí cai 7, 7, 7, 7, depois sobe de novo, vai a 10. Aquele período que ele recebeu 7, aquilo ali vai puxar a média do salário dele para baixo na hora de calcular a aposentadoria. Significa que já aposenta com valor menor, além do risco de um desconto previdenciário maior no salário daquele servidor. Outra coisa, vantagens e benefícios. Eles dizem aqui na PEC, aquilo que tiver em lei está garantido. Mas eles dizem que a lei pode ser revogada e, se for revogada, o benefício desaparece. E aí tem muita coisa, tem adicional por tempo de serviço, que para nós federais congelou no governo Fernando Henrique, mas que muitos governos estaduais e alguns municípios mantiveram. Vai desaparecer para todo mundo. Então, se algum servidor atual acha que não será atingido pela reforma, está iludido. Não existe essa possibilidade. Todo mundo será atingido. Agora, quem será o mais atingido de todos? Será a população. Por quê? Porque não vai ter escola pública, não vai ter hospital público, não vai ter universidade pública. No judiciário, tirando aquelas questões mais específicas, o trabalho de juiz, magistrado, que por sinal estão fora da reforma, quando eles falam em cortar privilégio, essa turma não é atingida, mas tirando essa turma, o resto do trabalho todo pode ser terceirizado ou entregue a organizações sociais ou até privatizado. A legislação permite, a regra da terceirização aprovada no governo Temer permite que faça isso. O que acontece? Eu não sou do judiciário, tá, mas eu posso ter um problema que eu preciso do judiciário, pensão alimentícia, processos de herança, como coisas que a gente escutou na discussão anterior dos processos judiciais, a tramitação de processos judiciais de interesse do povo, de interesse do trabalhador, vai ser muito mais difícil, porque vai prevalecer a indicação política, como diz um amigo meu lá de Belém. O bilhetinho vai voltar, porque o cara que trabalha lá foi colocado por um político.
E aí o cara que vai ser atendido vai ter que chegar lá com um bilhete de um político dizendo atende fulano de tal para mim. E quem não tem político para indicar, nem para arrumar emprego, nem para ser atendido no serviço público, seja no judiciário, num hospital, numa escola, numa universidade, vai ficar sem, ou vai para o final da fila. Lembrando, no caso da educação, o Banco Mundial disse que tem professor demais, então a ideia é reduzir a quantidade de salas de aula. Isso significa reduzir a quantidade de vagas. Pessoal da minha idade, ou um pouco mais velho, ou um pouquinho mais novo que eu, que fez o ensino hoje considerado básico, o ensino fundamental e médio, na época da ditadura, lembra que a gente fazia prova para entrar na escola primária, estudava 4, 5 anos, fazia prova para ir para o ginasial, estudava 4 anos, fazia prova para ir para o científico, ou clássico, ou normal, que depois virou segundo grau. Por que a gente fazia tanta prova? Porque tinha pouca escola, não era como é hoje, que a pessoa entra e vai estudando direto. Então vai voltar aquela história de não ter vaga para todo mundo, vai voltar a pessoa ter que disputar vaga. Só que, infelizmente, passando a reforma, interesse político vai entrar nesse processo. Então, o pior vai ser o que vai acontecer com a população. Eu tenho dito, servidor vai perder o emprego e o povo vai perder o serviço. Aqueles 11 direitos sociais que estão no artigo 6º da Constituição desaparecem. Não vai ter mais, vai estar escrito lá? Vai. Vai continuar sendo um direito constitucional? Saúde, educação, previdência, assistência, apoio ao idoso, à mulher, à criança carente, tal, vai ter tudo isso? Vai. Não vão apagar o que está escrito, mas vão desmontar os órgãos que fazem esse serviço, que fazem essa política social chegar na sociedade. E vão mandar embora os servidores que fazem isso, porque isso aí vai estar tudo na mão de ou organização social, ou entidade filantrópica sem fins lucrativos, ou na mão de uma empresa privada. Por exemplo, a gente olha no jornal, eu tenho visto isso muito no Valor Econômico, que a gente é obrigado a acompanhar por questões de trabalho. Toda hora tem um hospital, uma clínica desses grupos privados pequenos sendo comprado por um dos grandes. Por exemplo, a Rede D'Or já domina o Brasil inteiro. Por exemplo, a entidade que representa o ensino privado no Brasil, que é presidida pela irmã do ministro Paulo Guedes, coordena a fusão de grupos privados de educação de ensino médio, fundamental e universitário. Estão se preparando para terminar a votação da PEC assumir a educação como um todo. Não vai existir mais educação pública nesse país. Pesquisa vai ser feita só de acordo com o interesse dos grandes laboratórios científicos lá de fora, que vão usar a mão de obra, o equipamento e as instalações que existem hoje nas universidades para seus interesses. E, por exemplo, como disse Paulo Guedes, as universidades que sobrarem vão ser entregues à iniciativa privada para atender interesse de grupos econômicos regionais. Por exemplo, região Centro-Oeste. Qual é o forte da economia do Centro-Oeste? Agronegócio exportador. Pois muito bem, as universidades da região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e tal, vão ser dirigidas para atender as necessidades do agronegócio. Vai formar agrônomo? Vai. Mas para atender o agronegócio, não para atender a economia que subside na alimentação do povo. A agricultura familiar, esquece, Embrapa, desaparece. E aí, quem faz filosofia? Não vai fazer mais, vai procurar. Como disse Paulo Guedes, ele disse exatamente isso, procura uma faculdade privada. Você quer estudar filosofia na faculdade pública? Isso não traz retorno, isso não traz dinheiro. O que traz dinheiro é ela estar a serviço do agronegócio na região Centro-Oeste, do mercado financeiro em São Paulo, dos industriais numa parte da região sul do Brasil. É isso que vai ser o futuro. Isso é a reforma administrativa, que de administrativa não tem nada. E, obviamente, o pouco que sobrar de serviço público vai estar na mão dos coronéis, como eu falei, com pessoas sem estabilidade, sem concurso, sem nada. Gente, é isso. Eu passei um pouco dos 20 minutos, mas eu acho que é importante a gente dar essa pincelada mais geral sobre a reforma, para que a gente tenha claro o seguinte: não dá para tentar defender um direito ou outro de um cargo, de uma carreira. Nós temos que combater a reforma como um todo. E no caso de vocês aí da Bahia, a tarefa é maior neste momento, porque o relator da PEC é Arthur Maia do DEM, aí da Bahia. E eu sei que eu tenho conversado com alguns companheiros do movimento sindical que
o movimento sindical baiano já vem fazendo um trabalho muito bom nos municípios onde Arthur Maia foi muito bem votado, para que a população saiba o que é essa reforma e ela mesma ajude a pressionar o deputado a não aprovar o texto que está lá do jeito que o governo mandou. Mas, infelizmente, eu lembro o seguinte, ele foi relator da reforma da Previdência do governo Temer. Ele se reuniu com Bolsonaro semana passada já para discutir o relatório que ele vai apresentar. Ele pode aliviar um pouquinho ali, mas o eixo principal, que é a privatização do serviço e o fim dos servidores públicos, isso ele não vai tirar, não. É isso, gente. Tá, professor. Professor? Concluo por aqui, a gente pode abrir para algumas perguntas, alguns esclarecimentos, opiniões e tudo mais. Professor, obrigado, gente. Nada. Professor, você podia levar aqui 2, 3 horas aqui. As pessoas aqui estão todas aqui concentradas em seu bonito